A luz suave da manhã atravessava delicadamente as folhas, iluminando o pequeno jardim nos fundos da cabana simples. Tudip abriu a porta e saiu, carregando nas mãos o regador que usava todos os dias. Aproximou-se das hortaliças com passos leves, e seus gestos eram lentos, cuidadosos, como quem cuida de algo precioso. O jardim não era grande, mas cada fileira de couve, espinafre e agrião estava plantada com ordem e carinho. Para ela, ver a vida crescer ali a cada manhã era o suficiente para sentir que sua própria existência ainda tinha sentido. Depois de regar o jardim, Tudip voltou para dentro de casa e começou a lavar a louça, organizar a cozinha. Os pratos e tigelas, mesmo antigos e simples, eram cuidadosamente limpos, secos e guardados no lugar certo. Do lado de fora, as galinhas ciscavam tranquilamente pelo quintal, como se também soubessem que ali havia paz. Com tudo arrumado, ela pegou sua cesta e seguiu colina acima. Queria verificar a plantação de pepinos que vinha cuidando há semanas. Subiu pelo caminho de terra e, ao chegar, sorriu com ternura ao ver o que a esperava. As trepadeiras de pepino cobriam a encosta como um tapete verde. As folhas estavam grandes, flores amarelas brilhavam entre os galhos, e os frutos, longos, firmes e brilhantes, pendiam sob as hastes como pequenas joias verdes. Ela se agachou, virou uma folha com cuidado, procurando por sinais de pragas ou doenças. Com atenção retirou as folhas murchas e colheu, um a um, os pepinos que já estavam no ponto certo. Enquanto trabalhava, pensamentos do passado voltaram à sua mente. Os dias difíceis, os momentos em que foi expulsa, os traumas que ainda não cicatrizaram por completo. Mas ali, entre o verde vivo e o aroma fresco da terra, ela sentia que sua vida também estava brotando de novo, pouco a pouco. Parou por um instante, escolheu o maior pepino, lavou com a água que trazia consigo e deu uma mordida. O sabor fresco, levemente adocicado e crocante, pareceu dissolver dentro dela. Era o gosto do esforço, das lágrimas, das noites silenciosas e dos recomeços solitários. Após comer, sentou-se ao lado da cerca de bambu, olhando o vale lá embaixo. Seus olhos carregavam uma serenidade rara. Momentos como aquele poderiam ser simples e passageiros, mas para Tudip eram preciosos. Eram eles que lhe davam forças para continuar, para seguir vivendo de forma honesta, serena, como ela sempre desejou. Depois de alguns minutos de descanso, ela se levantou, pegou a cesta e voltou ao trabalho. E em silêncio agradeceu por ainda estar ali, por ainda poder ver mais um dia nascer. Naquela manhã, o pomar de Toranjas estava mais movimentado do que nunca. Grupos de funcionários se revezavam no trabalho com energia. Sacos cheios de toranjas colhidas eram empilhados uns sobre os outros, enquanto caminhões aguardavam para levá-las à distribuição por toda a região. James apareceu com sua postura serena e elegante de sempre. Caminhou lentamente pela trilha entre as árvores, parando em frente a cada pé de toranja, trocando algumas palavras rápidas com os funcionários. Em um momento, abaixou-se para pegar uma fruta, os olhos brilhando de satisfação. A colheita daquele ano havia sido farta, com frutas de excelente qualidade, o resultado de um longo processo de cuidado e dedicação. Ao ver alguns trabalhadores carregando sacos para o caminhão, James acenou com a cabeça e perguntou com gentileza: "Estão cansados? Hoje vi que vocês estão se saindo muito bem." Alguns sorriram em resposta. James então tirou do bolso pequenas caixinhas de presente que havia preparado com antecedência. É só uma lembrança simples como forma de agradecer e desejar um Feliz Natal adiantado. Mais adiante, ao se aproximar das funcionárias que colhiam as frutas, ele não hesitou em se abaixar para ajudar. Com destreza, cortava as toranjas e as colocava nos cestos, segurando com cuidado cada fruta e sorrindo satisfeito. "Este ano elas estão maiores do que no ano passado", comentou uma das funcionárias. James assentiu. "Mérito de todo o esforço de vocês." Depois de visitar todo o pomar, James deixou a fazenda e passou em uma lojinha da cidade. Escolheu uma pequena árvore de Natal bem charmosa, junto com algumas caixinhas de presente com formatos divertidos. Seus olhos brilhavam de empolgação, como os de uma criança prestes a preparar uma surpresa para alguém especial. Naquela mesma tarde, James foi até a cabana simples onde Tudip morava. Ela estava no quintal, regando os canteiros de verduras verdinhas e bem cuidadas. Ao vê-lo, sorriu. Ele não disse nada, apenas pegou silenciosamente o outro regador e passou a ajudá-la.
Os dois cuidavam das plantas juntos, enquanto a água escorria pelas raízes, refrescando o solo, e também os corações deles. Depois de regar, James lavou bem as mãos, e então trouxe a árvore de Natal e os presentes. Sentou-se sob o alpendre e com calma começou a organizar as caixinhas, decorando com fitas vermelhas e fios dourados. No momento em que ajeitava a estrela no topo da árvore, Huck apareceu correndo do nada, abanando o rabo com alegria e se jogou no colo dele. James riu alto, fazendo carinho na cabeça de Huck. Que foi? Estava com saudade de mim? Aquele sentimento de familiaridade o tocou profundamente. Naquele instante, ele entendeu, não era apenas Too Deep. Até mesmo Huck já o via como parte daquele lar, e para James, aquele lugar também estava se tornando, pouco a pouco, o seu verdadeiro lar. O céu começava a escurecer, e a noite lentamente cobria a pequena cabana no fim da encosta. No silêncio acolhedor daquele lugar, a figura de James se destacava, sentado com atenção ao lado de uma pequena árvore de Natal recém-comprada naquela tarde, concentrado em embrulhar presentes. Suas mãos habilidosas colavam papel, amarravam fitas vermelhas com cuidado, enquanto seus olhos brilhavam como os de uma criança preparando algo mágico para alguém especial. As caixinhas embrulhadas foram cuidadosamente organizadas aos pés da árvore. James se levantou, deu alguns passos para trás e contemplou sua obra, com um sorriso satisfeito no rosto. Algum tempo depois, passos leves soaram do lado de fora. Too Deep havia voltado. Quando chegou ao quintal, parou ao ver as luzes piscando vindas de dentro da casa. Seus olhos se abriram, surpresa. A cena diante dela era completamente inesperada. O espírito natalino preenchia o ambiente simples com um encanto vibrante. Um misto de expectativa e hesitação tomou conta dela. Segurando firme a lenha nas mãos, empurrou a porta com cautela. Naquele exato momento, James surgiu do interior da casa, vestindo uma fantasia de Papai Noel com um bolo nas mãos. Feliz Natal, disse ele com um sorriso radiante. Too Deep ficou paralisada por um instante e logo levou a mão à boca, rindo surpresa. Seus olhos brilhavam de emoção. Você preparou tudo isso para mim? James assentiu e colocou o bolo sobre a mesa. Desde pequena, você já teve um Natal de verdade? Ela balançou a cabeça. Então desta vez... Deixa que eu faço isso acontecer. Sentaram-se lado a lado. James cortou uma fatia de bolo e entregou a ela. Too Deep pegou timidamente, deu uma mordida pequena e seus olhos se iluminaram. Está delicioso. Posso comer mais um pedaço? James riu e lhe deu mais um. Ao notar o creme em volta dos lábios dela, ele pegou um guardanapo e limpou com delicadeza. O gesto fez com que ela erguesse os olhos, encontrando sem querer o olhar caloroso dele. Enquanto a casa ainda estava tomada por aquele calor acolhedor, James se levantou de repente e disse: Vamos, ainda tem algo que quero fazer. Curiosa, ela o seguiu. Caminharam juntos até uma casa onde se reuniam crianças carentes da vila. James e Too Deep levaram os pequenos presentes que haviam preparado e entregaram um a um diretamente às mãos das crianças. Risadas infantis ecoaram pela noite fria, e os olhos dos pequenos brilhavam com uma felicidade simples. Too Deep ficou entre os abraços das crianças, ao lado de James, o homem que silenciosamente havia trazido um milagre para ela e para todos. Naquele instante, ela compreendeu que o primeiro Natal de verdade da sua vida, finalmente, havia se completado. Na manhã seguinte, enquanto o sol ainda despontava por trás das colinas, James estava sozinho em seu escritório, silenciosamente deslizando o dedo pelas fotos tiradas no dia anterior com Too Deep. Cada imagem guardava um momento suave, simples, mas cheio de significado. O sorriso dela, o brilho nos olhos ao receber um presente e os instantes em que os dois distribuíam presentes às crianças. O olhar de James se enchia de ternura, os cantos dos lábios curvavam-se levemente e seu coração se aquecia ao reviver aquelas lembranças doces. Ao mesmo tempo, na marcenaria da empresa, Lynn, a secretária dedicada, estava ocupada revisando registros, organizando documentos e marcando os pedidos mais importantes para apresentar a James na reunião daquela manhã. Quando entrou na sala, sentou-se em frente a ele, abriu a pasta de relatórios e começou a apresentar os dados com precisão. Após ouvir tudo, James pousou a xícara de chá e falou com calma. Quero te confiar uma responsabilidade maior: coordenar toda a operação da fábrica do lado oeste. Lynn se surpreendeu por um instante, mas logo assentiu com firmeza.
Obrigada pela confiança. Vou fazer o meu melhor. James concordou com um leve gesto de cabeça, o olhar distante, como se já estivesse pensando além. Enquanto isso, em uma encosta isolada nas colinas, Tudip estava sozinha, cavando raízes silvestres. A luz do sol passava entre as folhas e iluminava seu rosto, coberto por pequenas gotas de suor, mas seus olhos mantinham um brilho firme e determinado. Suas mãos pequenas reviravam a terra com esforço, retirando uma a uma as raízes grossas e maduras. Cada movimento exigia força, mas ela não reclamava, apenas apertava os lábios e continuava, dando tudo de si naquela tarefa silenciosa. Ela sabia que o caminho que escolhera não seria fácil. Não tinha o apoio de uma família, nem a proteção de ninguém, apenas suas próprias mãos e sua vontade de seguir em frente. Por isso, cada raiz que ela retirava da terra, cada pedaço de chão revolvido, carregava um pedaço do orgulho de uma mulher que estava aprendendo a tomar as rédeas da própria vida. Em outro lugar, James permanecia em silêncio, olhando pela janela. Em sua mente, a imagem de Tudip não parava de se repetir. A figura pequena vestida com roupas simples, o rosto queimado de sol, mas sempre cheio de esperança. Ele compreendia que, por trás daquele exterior calmo, havia uma história de luta extraordinária. E era justamente isso que o fazia admirá-la ainda mais. Aquela mulher que um dia caiu, mas teve coragem de se levantar com toda a fé que ainda restava no coração. À tarde, com o sol suave banhando as ruas, James levou Tudip até uma pequena livraria localizada numa esquina tranquila da cidade. O ambiente era calmo, preenchido pelo aroma leve de papel novo. As estantes, bem organizadas, estavam repletas de livros de todos os gêneros, e Tudip ficou maravilhada. Era a primeira vez que entrava em um lugar como aquele. Tudo lhe parecia estranho, mas encantador. James caminhava em silêncio ao lado dela até parar diante de uma seção de livros de desenvolvimento pessoal. Pegou um exemplar de capa branca, limpa, e entregou a ela. Quero te dar esse livro. Ele não ensina como ser perfeita, mas mostra que todo mundo tem o direito de continuar, não importa o passado. James pegou o livro com as duas mãos, os olhos marejados de emoção. Após o pagamento, James a levou a um café pequeno ali perto. Sentaram-se em um canto reservado, onde James abriu o livro recém-comprado, virou algumas páginas e começou a ler em voz alta o primeiro trecho. Sua voz era constante, grave e acolhedora. James permaneceu quieta, ouvindo atentamente, com receio de que qualquer movimento pudesse quebrar aquele instante mágico. Ao voltarem para a cabana, o céu já escurecia. Sentaram-se diante do fogo e, entre o som das chamas crepitando, James retomou a leitura. Tudip, com as pernas cruzadas e os braços abraçando os joelhos, recostou-se na parede de bambu e escutava cada palavra como se fossem sussurros ao ouvido. Naquele momento, a cabana simples parecia mais acolhedora do que nunca. Depois de um tempo lendo, James parou e olhou ao lado. Tudip havia adormecido sem que ele percebesse, com a cabeça apoiada em sua perna. O rosto dela, sereno, transmitia uma doçura quase infantil. Ele baixou o livro com cuidado, inclinou-se para cobri-la com um pano, mas então parou. Ficou ali, observando de perto o rosto dela. Sentiu o coração se apertar suavemente. Os olhos fechados, os cílios longos, os lábios cerrados com leveza. Passou a mão de leve por seus cabelos e, sem pensar muito, inclinou-se devagar, prestes a depositar um beijo em sua testa. Mas no exato instante em que seus lábios estavam prestes a tocar, Tudip abriu os olhos. Ela o olhou surpresa, em silêncio, por alguns segundos que pareceram eternos. James parou, sem reação, até que Tudip desviou o rosto rapidamente, corando. Ele recuou com um sorriso envergonhado. Desculpa. Não queria te assustar. Tudip apertou os lábios, sem responder, mas em seus olhos havia algo diferente. Nem recusa, nem aceitação total. Apenas algo novo, silencioso, que aproximava os dois mais um passo. Mais calor, mais confusão doce, entre o que há amizade, cuidado e algo a mais. Hắn cũng chẳng khá gì hơn. Từ ngày Hương bị bắt, Chiến trở nên ít nói. Không còn vẻ ngang ngạnh như trước, hắn cũng chẳng giúp được gì. Suốt ngày chỉ ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Cơn giận trong lòng bà càng bốc lên cao hơn. Bà nhớ lại lúc đuổi Tử Tiên đi, bà hề bao nhiêu thì bây giờ lại cay đắng bấy nhiêu.
Một đứa con dâu siêng năng, nhận diện, chịu khó như thế mà bà lại nỡ vứt bỏ. Không được, bà không thể chịu được cái cảnh này mãi. Bà phải tìm cách bắt Tự Tiên về. Dù có phải xuống nước, cũng phải kéo cô ta về làm việc cho bà. Mẹ Chiến siết chặt chiếc khăn vắt lên vai. Đôi mắt lóe lên sự tính toán. Lần này, bà sẽ không để cho Tự Tiên có đường thoát. Chiến đứng trước cửa hang, ánh mắt nặng trĩu khi nhìn thấy Tự Tiên ngồi thu mình trong góc. Đôi tay ôm chặt lấy đầu gối. Cô gầy gò, khuôn mặt xanh xao, hốc hác vì những ngày tháng sống thiếu thốn giữa rừng núi. Ánh mắt cô lạnh lẽo, không